E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre esse início de temporada do Cruzeiro, as opções que já foram utilizadas pelo técnico Paulo Pessolano e tentar esboçar qual é o nosso time titular, pelo menos aqueles atletas que indicam que serão titulares nos jogos mais importantes. Antes do conteúdo, eu faço aqueles pedidos de sempre para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões, montar você também qual seria o melhor 11 ideal do Cruzeiro na sua visão. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que está transmitindo gratuitamente uma série de campeonatos europeus nessa temporada. E uma novidade é que desde a última semana o OneFootball fez uma parceria com o portal O Tempo Esportes e está transmitindo os jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Mineiro por pay-per-view. Isso vale para o jogo de quinta-feira, Cruzeiro e Uberlândia lá no Independência, e para todos os demais jogos do Cruzeiro em casa pelo Campeonato Estadual. O custo de cada evento é R$ 16,90. E como nunca é demais lembrar, o OneFootball é um aplicativo muito completo que tem tudo que envolve esse universo do futebol, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E vamos para o campinho para falar de uma forma mais clara aí sobre todos os atletas do Cruzeiro que já foram aproveitados nessa temporada. Aqui espalhados no campo nós temos 32 jogadores que já atuaram pelo menos um minuto nessa temporada 2022. E nessa lista aqui do lado direito eu coloquei perfilados atletas que fazem parte do elenco do Cruzeiro, mas que ainda não jogaram um minuto sequer. O único que nem foi relacionado para os jogos até o momento é o goleiro Gabriel Brazão, que ainda não foi regularizado no BID, tá? Mas ele está treinando na Toca da Raposa e existe a expectativa de que logo esteja à disposição para disputar uma posição no gol com o Rafael e com o próprio Denis. Então o Gabriel Brazão ainda não foi relacionado, o Ezequiel e o Rodrigo Basílio, cada um deles ficou disponível no banco em um jogo, ambos são goleiros lá do time sub-20, né? Mas até o momento não fizeram aí suas estreias no elenco principal. O Kaique, lateral esquerdo, já jogou no profissional na temporada passada, esse ano ficou no banco, mas ainda não foi chamado à ação, até porque o Cruzeiro tem hoje dois laterais que têm jogado bastante, né? O Rafael Santos e o Bidu. Mas tendo alguma indisponibilidade com eles, o Cruzeiro precisando de um terceiro lateral esquerdo, é o Kaique mesmo uma opção natural, ele que é o titular do time sub-20. Eu vou tirar ele do campinho aqui para deixar apenas os jogadores que já atuaram nessa temporada, tá? O Alex Matos e o Marcelinho são pontas, jogadores de velocidade pelos lados, ficaram no banco nesse último jogo que o Cruzeiro bateu o Tombense por 3-0 e também ainda não estrearam profissionalmente pelo Cruzeiro, né? O Marcelinho jogou no profissional do Palmeiras. Restaram então 32 jogadores e vamos falando por posições. O Rafael Cabral jogou 4 partidas das 6 até o momento, né? O Denis jogou 2, jogou a estreia e jogou a última partida. O Denis não sofreu gol, o Rafael Cabral sofreu 3 gols até o momento. Por uma questão de experiência e hierarquia, tá bem nítido que no momento o Rafael Cabral é o titular do time e o Denis é o reserva imediato, pelo menos enquanto a gente não tem o Gabriel Brazão. No decorrer da temporada, com os treinamentos e o desempenho de cada um, essas coisas podem se modificar, mas hoje o titular é o Rafael. Na zaga, o Pessolano utilizou 6 jogadores até o momento: Maicon, Matheus Silva e Oliveira, mais pelo lado direito, Sidney, Eduardo Brock e Paulo, mais pelo lado esquerdo. Em que pese destacar que no jogo contra o Atlético, por exemplo, o Sidney jogou um pouco pelo lado direito, até porque ele estava jogando junto com o Brock. O Matheus Silva fez uma parte do jogo contra a Caldense pelo lado esquerdo. O próprio Oliveira, no único jogo que atuou, fez um pouco pelo lado direito, um pouco pelo lado esquerdo. Fato é que essas são as posições em que os jogadores se adequam melhor, né? O Sidney lá no futebol europeu normalmente jogando aqui como quarto zagueiro, Brock e Paulo também pelo lado esquerdo, até por serem canhotos, o Sidney é destro. O Maicon e o Matheus Silva jogam melhor pelo lado direito e o Oliveira, convenhamos que a gente viu muito pouco, né? Foi apenas uma partida, ele nem chegou a jogar 90 minutos, mas pareceu se dar melhor pela direita também. Eu vou tirar aqui o Oliveira e o Paulo porque cada um deles jogou apenas uma partida até o momento, então não dá pra dizer que esses caras são titulares do time. O Maicon eu acho que tá muito nítido que é o zagueiro titular, ele jogou apenas 3 das 6 partidas até o momento, mas é um líder do time e só não jogou mais porque pegou Covid lá no início da temporada, né? Perdeu ali os primeiros jogos. O Maicon é o titular pelo lado direito da zaga e o reserva imediato dele é o Matheus Silva, que jogou 4 partidas até o momento, todas como titular. As primeiras justamente substituindo o Maicon, né? E a partida que ele jogou ao lado do Maicon contra a Caldense, que ele foi deslocado para o lado esquerdo, foi a pior partida dele. O Sidney jogou apenas 2 partidas. No segundo jogo dele, ele acabou se machucando contra
contra o América, né? Por isso, nesse momento, eu colocaria que o zagueiro titular do Cruzeiro pelo lado esquerdo é o Eduardo Brock, que atuou em 5 jogos, mas imagino que quando o Sidney estiver plenamente recuperado e 100% fisicamente, né, o Sidney formará a dupla de zaga com o Maicon, mas hoje, para botar em campo, a dupla de zaga do Cruzeiro é Maicon e Brock. Eu coloquei o Everton, que é zagueiro, aqui na lateral direita, porque o único jogo que o Everton atuou, que foi essa última partida contra o Tombense, ele entrou como lateral direito e não como zagueiro, mas acho que foi uma questão circunstancial mesmo, ele vai continuar jogando no sub-20 e sendo também uma opção para o elenco principal. Vou até tirá-lo do campinho pelo mesmo critério que eu tirei o Oliveira e o Paulo. Tá bem nítido que o titular da lateral direita do Cruzeiro é o Rômulo, né? Na cabeça do treinador, tá? Não na minha vontade. O Rômulo, sempre que esteve disponível, foi titular, só ficou fora de alguns jogos por causa da Covid, e na última partida ele foi um dos poupados. O Gabriel Dias entrou em alguns jogos como lateral e até jogou como meia aberto pela direita, mas não teve um bom rendimento. E entre esses 3 jogadores, o que eu mais gostei na lateral direita do Cruzeiro foi o garoto Giovani, né? O Giovani, que é lateral direito, contra o América jogou como um zagueiro pelo lado direito e na última partida contra o Tombense terminou o jogo na lateral esquerda. Essa é uma posição totalmente aberta. O Rômulo jogou 3 partidas, as 3 como titular. O Giovani participou de 4 jogos, 2 como titular, 2 como reserva. E o Gabriel Dias participou de 3 jogos e recentemente precisou ficar afastado por causa de Covid também. Então o meu preferido para a lateral direita seria o Giovani, mas o titular na cabeça do técnico parece de fato ser o Rômulo, tá? E o Gabriel Dias, eu acho que nesse momento, pelo menos em tese, deveria perder um pouco de espaço, pelo menos até que esteja plenamente condicionado fisicamente para poder render bem, né? Sendo ele um jogador que não é tecnicamente brilhante, esse cara precisa estar muito bem para ele poder ajudar o time. Na lateral esquerda, a gente chega aqui no Rafael Santos, que é um dos únicos 2 jogadores do Cruzeiro que participaram de todos os 6 jogos até o momento. Só o Rafael Santos e o atacante Thiago jogaram as 6 partidas. O Rafael foi titular em 5 oportunidades e só começou no banco aquele duelo contra a Caldense, né? Que ele entrou no segundo tempo, inclusive, entrou muito bem no jogo. O Bidu já participou de 3 jogos, mas pelo fato do Rafael ter sido titular nesse último confronto com o Tombense, né, em que o técnico mandou um time alternativo, a impressão que eu tenho nesse momento é que o Bidu é o lateral esquerdo titular na cabeça do Pessolano hoje. Por mais que o Bidu ainda não tenha, por exemplo, participado diretamente de gols, e o Rafael Santos já tenha dado 2 assistências, né, nos 2 primeiros jogos da temporada ele conseguiu dar passes para gol. Pro jogo de quinta-feira, até considerando o aspecto físico, né, o Bidu foi preservado no final de semana, eu imagino que ele seja o titular e o Rafael esteja no banco de reservas. Chegando ao meio-campo, só para explicar, o Pessolano tem utilizado um esquema com 3 jogadores, né? É um primeiro volante, que normalmente William Oliveira, Nonoca, Adriano e Mitkov jogaram por aqui. Aí o próprio Machado e o Pedro Castro atuaram em algum momento nessa função também, mas são meio-campistas de mais chegada ao ataque, né? São ali, digamos assim, um segundo volante. O próprio Ageu, que jogou muito bem a partida contra o Tombense, inclusive deu uma assistência, também se encaixa melhor nessa função. E aqui como meia, né? A gente tem João Paulo, Marco Antônio, Canezin e o próprio Daniel Júnior, que é um caso interessante, porque o Daniel entrou em 3 partidas, mas ele jogou parte do jogo como ponta direita, parte de outro jogo como ponta esquerda e jogou também como meia centralizado aqui essa última partida contra o Tombense, que foi a melhor dele. Então é um cara que oferece alternativas táticas para o treinador, até porque na época de base, seja no Palmeiras ou no Sub-20 do Cruzeiro, o Daniel já fez diferentes funções. Mas voltando aqui para a base do meio-campo, eu vou tirar o Mitkov da equação, porque ele entrou em apenas uma partida até o momento, né? É o primeiro volante titular do Sub-20 e está à disposição do profissional também, um jogador muito promissor. E vou tirar o próprio Ageu, porque em que pese o fato dele ter feito uma excelente estreia, né? Jogou muito bem contra o Tombense, deu assistência para o primeiro gol, o segundo gol também parte de uma bola que ele consegue recuperar depois de um erro do goleiro. O Ageu só jogou uma partida até agora, imagino que ele não é titular na cabeça do técnico uruguaio. E aqui para essa função de primeiro volante, eu vejo que hoje o William Oliveira e o Adriano estão um passo à frente aí na preferência do treinador em relação ao Lucas Ventura, porque o Lucas Ventura jogou apenas 2 partidas das 6, em outras 3 oportunidades ficou no banco de reservas e não foi aproveitado por escolha do técnico. Enquanto Adriano e o William Oliveira, cada um deles jogou 3 vezes na temporada e os 2 tiveram afastamentos por causa de Covid. Então nesse momento me parece que a disputa por posição aqui do primeiro volante é realmente entre o Adriano e o William
William Oliveira. O Adriano que inicia melhor as jogadas e o William que tem uma melhor capacidade de marcação. Aqui para essa função de um segundo volante, o Machado jogou 4 partidas até o momento, todas como titular, enquanto o Pedro Castro jogou apenas 2 partidas, mas o Pedro também teve afastamento por causa de Covid. Imagino que no decorrer da temporada, o titular aqui vai ser o Pedro Castro, tá? Eu acho que o Pedro é um jogador melhor que o Machado, mas o momento do Machado parece ser fisicamente, inclusive, melhor, e como nós vimos na partida contra o Democrata, é possível, inclusive, que esses dois jogadores atuem juntos, né? O meio-campo do Cruzeiro aquele dia foi Adriano, Machado e Pedro Castro. Mas considerando um ideal de time que tenha aqui o João Paulo como esse meia armador, né? Um jogador que atuou muito bem, especialmente no jogo contra o RT, Machado e Pedro disputariam uma posição. Eu acho o Pedro melhor, mas hoje eu considero que o Machado seja o titular. Pelo máximo que cada jogador apresentou até o momento, me parece que o João Paulo seja o titular aqui como um meia pela esquerda, né? Do trio de meio campo é o que tem mais liberdade, mas vale a gente pontuar que o João Paulo jogou muito pouco nessa função do meia central, né? Que foi a melhor partida dele na estreia contra o RT. Ele jogou partida aberto pela direita, aberto pela esquerda e não produziu tão bem assim. Mas num time titular ideal, me parece que o João Paulo é o nome para ser esse meia esquerda do Cruzeiro, ao menos nesse primeiro momento. O Marco Antônio teve algumas oportunidades, mas não conseguiu render bem. Para mim ficou muito nítido que ele perdeu espaço no time observando o último jogo, né, em que o Marco Antônio começa no banco de um chamado time reserva ou até de um terceiro time, dependendo da forma como a gente quiser ver. O Fernando Canezinho jogou muito pouco, né? Inclusive nessa última partida ele entrou até mais fazendo esse papel aqui de um segundo volante e deu um ótimo passe para o Vitor Roque, que deu assistência para o gol do Thiago. Como ele jogou poucos minutos, não dá pra gente colocar o Fernando Canezinho hoje como um titular do time, mas imagino que é um cara que vai sim brigar por espaço, seja como meia ou até como esse segundo volante, tá? Mas eu vou tirar ele do campinho aqui no momento, justamente por causa dessa baixa minutagem dentro de campo, né? E o Daniel Júnior é um jogador que tá ganhando muito espaço, muita confiança, né? Fez um belíssimo gol na última rodada e ele jogou de fato nessa função de um meia central, ele não jogou aberto pela ponta, né? Então eu diria que nesse momento o Daniel é um cara que tá disputando posição com o João Paulo como esse meia. E pelo que apresentou no início dessa temporada, não é nenhum absurdo se ele tiver novas oportunidades aqui como titular. Como um ponta aberto pela direita, o Giovanni Piccolomo foi a escolha inicial do Pessolano, o Bruno José também teve oportunidade como titular e o Vitor Roque só entrou na última partida, poucos minutos, mas deu assistência para o gol do Thiago. Vou tirar o Vitor Roque aqui, porque imagino que hoje ele não seja titular do time, mas ele deve ter mais chances e precisa ter. Pelo lado esquerdo do ataque, o Vagninho jogou muito bem o início, depois teve aquele episódio da expulsão, mas me parece ser a melhor opção de atacante aqui pelo lado esquerdo. A outra alternativa é o Vitor Leque, que no seu primeiro jogo na temporada acabou machucando. Ele tá em fase final de recuperação e eu não vou tirar o Vitor Leque do campinho, apesar dele ter jogado muito pouco, né, que seria o mesmo critério dos demais, porque imagino que o Leque é de fato o reserva imediato do Vagninho. Embora ele possa jogar pelo lado direito, o Bruno José possa jogar pela esquerda, o Giovanni também possa jogar pela esquerda, esses 4 pontas jogaram pelos dois lados em algum momento das 6 partidas até aqui. E isso faz parte das experiências que o técnico Paulo Pessolano tem feito até o momento, né? O Giovanni Piccolomo, por exemplo, ele não tem jogado como um meia central. O João Paulo e o Danielzinho já jogaram pelo lado do campo. E até a última temporada eu acho que ninguém cogitava que o Piccolomo pudesse fazer lado de campo, né? Até pelo seu condicionamento físico meio rechonchudo. E para fechar, a briga no ataque que tá muito bem definida entre Edu e Thiago, né? O Edu tem 3 gols até o momento, o Thiago 2 gols e 1 assistência. O Edu só ficou fora do último jogo contra o Tombense porque foi preservado e o Thiago participou das 6 partidas, 3 como titular, 3 como reserva. O titular no comando de ataque é o Edu, acho que ninguém tem dúvida disso, e o Thiago aparece como uma boa alternativa. Então, na minha ótica, esse aqui seria o 11 ideal do Cruzeiro com os seus reservas imediatos nesse momento da temporada. Pode ser que a escalação de quinta-feira me desminta, mas acho que pelos testes que o Pessolano fez, o time titular do Cruzeiro é Rafael, Maicon e Eduardo Brock, enquanto o Sidney está machucado, Rômulo na direita, Bidu na esquerda, Adriano primeiro volante, Machado e João Paulo um pouco à frente, Giovanni e Vagninho pelos lados e o Edu como centroavante, enquanto um time reserva, digamos assim, seria Denevis, Matheus Silva e Sidney, Giovanni e Rafael Santos pelos lados,
William Oliveira, Pedro Castro, Daniel Júnior, Bruno José, Vitor Leque e Thiago. Essa era a proposta de vídeo e acho que tá entregue. Se gostou, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para dizer o que você concorda, o que você discorda nessa montagem de time que eu coloquei de acordo com a cabeça e com os testes que o técnico fez, né? Isso não é propriamente a minha vontade, mas compartilha você também aí os seus gostos, como você acha que é o melhor time do Cruzeiro disponível para esse início de temporada. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!